O Brasil inteiro está atordoado com a situação que aconteceu no Rio de Janeiro neste dia 28 de outubro de 2025. Uma operação cirúrgica, enérgica, da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro desmantela grande parte de facções criminosas que mantinham sob suas garras e sob o seu controle e domínio famílias inteiras, bairros inteiros de setores do Rio de Janeiro. Esta medida certamente tem o apoio da grande maioria da sociedade carioca e brasileira, embora enfrente também, ao mesmo tempo, as críticas mais assodadas. Mas o fato é que esse episódio traz à tona a realidade de que o Brasil vive dias tenebrosos, dias de presença da violência, do descontrole, tantas vezes, das autoridades constituídas, crescimento da criminalidade, as ruas se transformando em campos de sangue e as famílias de bem vivendo reféns da violência, do narcotráfico e de toda sorte de criminalidade que graça e às vezes impera nas cidades brasileiras. A violência não é um fato novo. O profeta Miqueias, já no seu tempo, aponta para não só a violência, mas as causas dela, ou porque ela recrudesceu, ou porque as forças do Estado não conseguiram contornar ou controlar ou sufocar toda a ação do mal que conspira contra a sociedade. E eu quero aqui trazer a você uma breve análise do profeta Miqueias, capítulo 7. E ele começa no versículo 1 dizendo: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O que ele diz é que nós estamos vivendo uma espécie de situação caótica no campo econômico. A população já não tem mais os recursos necessários para prover aquilo de que precisa. Vivemos no Brasil esta dramática realidade de aumentos abusivos de impostos, de gastança, às vezes irrefreável, e o povo tendo que pagar mais e mais a conta, porque os impostos e tributos aumentam e aumentam e aumentam, sendo que tantas vezes as riquezas da nação são drenadas e caem no ralo da corrupção. E então o povo não consegue ter mais aquilo que é o fruto do seu trabalho para usufruir. Quando chega no verso 2, ele olha para a sua sociedade e chega a uma constatação: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. Ele olha como numa perspectiva extremamente negativa, pessimista da sociedade do seu tempo. Assim como lá no tempo dele, o profeta Elias disse: só eu fiquei. E é bem verdade que Deus diz para ele: não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas Miqueias está olhando para a sua sociedade e não vê mais nenhum piedoso. O que prevalece é a violência, onde o próximo caça o seu próximo com rede para matá-lo, para destruí-lo, para apanhá-lo, para subjugá-lo. A violência estava solta e não havia mais esperança de uma reforma, de estancar o mal, de reprimir o mal. Sabemos, à luz de Romanos capítulo 13, que Deus constitui autoridade para promover o bem e coibir o mal. Quando uma autoridade passa
a coibir o bem e a promover o mal, ela está na contramão do projeto de Deus. Quando as autoridades chegam até a afirmar que os traficantes são reféns dos consumidores e de que eles só agem assim por causa dos consumidores, é uma espécie de inversão de papéis, uma inversão de valores que inspira e motiva ainda mais a prática do crime. E assim estava nos dias de Miqueias, a sociedade rendida à violência. E em vez de um proteger o outro, cada um caçava o outro com rede para matá-lo e destruí-lo. Quando chega no verso 3, do capítulo 7, Miqueias vai mostrar que a causa desta violência é que as autoridades que deveriam combatê-la nos bastidores acabam promovendo essa mesma violência, quando ele diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O que Miqueias está denunciando aqui é o aparelhamento do Estado para a prática do mal. O que ele está nos informando é que eles todos estão com as mãos sobre o mal e fazem isso de maneira diligente. Se o crime parece ser organizado, o Estado está desorganizado. Quando deveria ser o contrário. Aqueles que detêm o poder, que têm toda a força de repressão necessária para combater o mal, eram parte do mal. E é por isso que a sociedade do profeta Miqueias estava tão corrompida. Porque os poderes, em vez de se unirem para combater o erro, para combater a violência, para combater a corrupção, para combater o roubo, para combater as mortes, para combater o derramamento de sangue, eles estavam mancomunados. Diz o texto, o príncipe exige condenação. Aquele que tem a caneta na mão, aquele que tem o comando da nação na mão, estava exigindo condenação. E o texto diz que o juiz aceita o suborno. Ou seja, os poderes, em vez de serem independentes, para que cada um exerça o seu papel com lisura, aqui está o juiz da corte vendendo sentença. Obviamente oprimindo o justo, esmagando o fraco, para que o poderoso pudesse ter vantagens em todos os processos que adentravam aquela corte. E o texto diz que todos eles, juntamente, urdem a trama. Então, o problema lá em Judá, o problema naquela época, 700 anos antes de Cristo, é que as autoridades constituídas, em vez de se reunirem para traçarem um plano, elaborarem um projeto para condenar o mal, para estancar a violência, para proteger o povo, estavam reunidos sim, estavam juntos sim, estavam mancomunados sim, mas para promover o mal, para dar asas à corrupção, para oprimir ainda mais o povo. E é desta maneira que o profeta Miqueias descreve a sociedade dos seus dias. Ele chega a ser tão crítico da sua geração, que quando chega o verso 4, ele diz assim: o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É claro que ele usa uma linguagem da agricultura, e você percebe que o espinheiro não produz nada, mas o espinheiro produz dor, produz sofrimento. Um espinheiro impede que a árvore frutífera dê o seu fruto. E ele diz que o melhor deles era como espinheiro. Ou seja, aqueles que estavam na posição de guardar, de proteger, de legislar, de governar, de julgar, de conduzir a nação ao progresso, à ordem, estavam completamente rendidos a valores destruídos, a uma inversão de valores que levava a sociedade à autodestruição. E ele prossegue: é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles.
O que o profeta está dizendo é que o mal não vai desfilar nas passarelas o tempo todo. Que aquele que põe a mão para praticar o mal pode ter vantagens imediatas, pode escapar de algumas situações, podem até torcer as leis, quebrar as leis, não serem alcançados pelo braço da lei, mas a lei universal da semeadura e da colheita é irremediável, é irreversível. Essas pessoas haveriam de colher o que plantaram. Essas pessoas haveriam de sofrer as consequências de seus atos. E a justiça divina viria sobre eles. Certamente não escapariam. É Deus que está dizendo isso. E se você olhar para a história, que é nossa pedagoga, todos aqueles que se levantaram para oprimir, seja individualmente, seja coletivamente, seja como um indivíduo, como uma empresa ou como uma nação, não ficaram impunes. A história revela isso. Eu pergunto a vocês, onde está o Egito, que oprimiu o povo de Israel com amarga escravidão e com genocídio? Deus enviou as 10 pragas ao Egito e desbancou as divindades do Egito e tirou o seu povo de lá com mão forte e poderosa. Eu pergunto a vocês, onde está a Síria? Aquele megalomaníaco império invasivo, o invasor, que entrava, decapitava homens, violentava mulheres, acumulava riquezas e pisoteava todos aqueles que estivessem em seu caminho. A Síria caiu e não se levantou mais. Onde está a Babilônia? A megalomaníaca Babilônia, que oprimia os povos, que saqueava os seus bens, que empilhava e empilhava corpos, que acumulava fortunas mal adquiridas. A Babilônia caiu. Os outros impérios também caíram, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E assim todos aqueles que ascenderam ao poder, e em vez de usarem o poder para o bem, usaram-no para o mal, também caíram, e hão de cair. Porque é a palavra de Deus que diz, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Quando Deus se levantar para com justiça julgar aqueles que oprimiram, que maltrataram, que saquearam, que mataram, que praticaram a injustiça. O texto prossegue e diz assim, no verso 5. Não criais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. O que o profeta está dizendo é que perde-se a confiança nas relações. As amizades são de aparência. São apenas amizades interesseiras, mercantilistas, onde pessoas que devotam fidelidade e aliançam umas com as outras quebram esta aliança. Perdeu-se o valor da palavra, perdeu-se o valor das alianças, perdeu-se o valor dos compromissos, onde as pessoas prometem uma coisa, mas não cumprem, onde elas elogiam na frente, mas apunhalam pelas costas, onde elas rasgam desabridos elogios e encômios, mas depois puxam o tapete. O que o profeta está dizendo é que a sociedade se degradou de tal maneira que a palavra já não tem mais valor, os votos já não têm mais valor, os pactos já não têm mais valor, as pessoas não têm mais nenhuma credibilidade no que falam, nas alianças que estabelecem. E ele vai prosseguindo e diz assim, que essa crise não apenas alcança as altas rodas da nação, esta crise não apenas alcança os poderes constituídos, essa crise da violência, da corrupção, da falta de caráter, não está apenas nas ruas, mas também dentro do lar. E ele diz no verso 6 assim, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E agora o profeta, então, vai mostrar a que situação chegou a nação de Judá.
uma degradação generalizada, uma decadência total. Porque a família é o último guardião da moralidade. A família é o território onde valores, princípios precisam e devem ser cultivados. Quando a família já perdeu o seu referencial, quando, como diz o texto, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, quando a nora se ergue contra a sogra, quando os inimigos do homem são os da sua própria casa, então, como que numa linguagem bem brasileira, as pessoas já estão jogando a toalha. Já estão dizendo, não tem mais jeito, não tem mais saída. Todas as portas de escape foram fechadas. Assim é a degradação do pecado, onde o profeta admite que pereceu da terra o piedoso, onde as pessoas, em vez de cuidarem uns das outras e amar o próximo como a si mesmo, elas estão caçando o próximo com rede. Elas não veem o próximo como alguém que precisa ser ajudado, mas como alguém que precisa ser explorado. Para alcançar favores e adquirir vantagens, para acumularem riquezas ilícitas e imorais. Estão prontas a saquear até mesmo os pobres, os mais vulneráveis. Como temos visto na CPMI do INSS, pessoas que saquearam, desviaram milhões e milhões e milhões daqueles que precisavam do pouco para ter o pão sobre a mesa, para ter o remédio para cuidar da sua saúde. E parece-nos que até hoje não vi nenhum exemplo em que alguém chegasse ali com um senso de arrependimento, com lágrimas de arrependimento, com um pingo de remorso, dizendo, não posso mais fazer isso. Eu fiz o que é errado, reconhecer o erro, devolver o que foi saqueado. Essa é a situação de uma sociedade que vai perdendo a sensibilidade. E essa insensibilidade está nas ruas, está sentado nas casas de leis, nos palácios, nas cortes, no comércio, na indústria, na diplomacia internacional. Mas esta crise se estabelece também dentro da família, onde os membros da família que deveriam se proteger, porque ali é o primeiro reduto onde se deva cultivar os valores e os princípios morais. Ali também existe traição, existe conspiração. Quando o filho se levanta contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem se tornam os da sua própria casa. O que fazer num cenário desse? Onde está a saída? Nós podemos e devemos buscar e requerer mudanças estruturais no nosso país. Podemos e devemos, com responsabilidade, através do nosso voto livre, pessoal, buscar melhores propostas de pessoas que tenham caráter, que tenham dignidade, que tenham compromisso, para que eles possam, de fato, legislar e governar com lisura, com patriotismo, com amor à pátria, para combater o mal e promover o bem, conforme nos ensina Romanos capítulo 13. O que fazer? Essa é nossa responsabilidade humana, sim, e devemos certamente não abrir mão disso, mas certamente isso não basta, porque a solução mais profunda não está num partido político, não está nessa ou naquela bandeira partidária, mas a solução está em Deus. A solução está não na terra, mas no alto. E é exatamente isso que o profeta Miqueias vai fazer no versículo 7, e eu encerro a minha fala aqui, quando ele diz assim, eu porém, e esse porém é uma conjunção adversativa, diante da crise que se instalou na nação, onde não tem mais piedoso, onde o mal está estabelecido, onde a violência se assentou no trono, onde as facções do crime estão com seus tentáculos enfiados em todos os setores da sociedade. O profeta diz, eu, porém, olharei para o Senhor.
Ele entende que a solução não está na terra, mas está no céu. A solução não está nos homens, mas está em Deus. Ele não vai olhar para este ou para aquele político, ele vai olhar para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. A nossa esperança está em Deus. Só dele vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele está a nossa esperança. E o texto então termina dizendo: o meu Deus me ouvirá. Esta é a grande necessidade de cada indivíduo da nação brasileira. Esta é a grande necessidade da própria nação brasileira. Então, eu quero recorrer ao texto de 2 Crônicas 7,14. É uma promessa de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que precisamos. É a Deus que buscamos e é dele que virá certamente o nosso socorro. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.